Que a graça e a paz de nosso amado Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Seleção e comentários de textos bíblicos. O último livro da Bíblia, Apocalipse. Graças a Deus, começamos em Gênesis, estamos chegando ao final, com a graça de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração. Introdução ao livro de Apocalipse. A revelação de Jesus ao apóstolo João. O tema de Apocalipse é a consumação do conflito dos séculos. Qual vai ser o final de tudo? Considerações preliminares. O Apocalipse é ao mesmo tempo uma revelação do futuro, uma profecia e um conjunto de 7 cartas. Apocalipse significa revelação. O livro é uma revelação divina quanto à natureza do seu conteúdo. É uma profecia quanto à sua mensagem e uma epístola, uma carta, quanto aos seus destinatários. 2 fatos importantes no tocante ao contexto desse livro são revelados no capítulo 1. O primeiro fato importante é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelando ao apóstolo João. E o segundo fato é que essa revelação foi comunicada ao autor de modo sobrenatural por Cristo glorificado, por anjos e visões que ele teve. O livro retrata as circunstâncias históricas do reinado do imperador romano Domiciano, o qual exigiu que todos os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. O decreto do imperador originou um confronto entre os que se dispunham a adorá-lo e os crentes fiéis que confessavam que somente Jesus era Senhor e Deus. O livro foi escrito num período em que os crentes enfrentavam intensa perseguição por causa do seu testemunho. Qual o propósito de João ao escrever este livro? O propósito desse livro é tríplice. Primeiro, as cartas às 7 igrejas de Apocalipse revelam que ocorriam graves desvios do padrão bíblico da verdade e da retidão, segundo o Novo Testamento, em muitas igrejas da Ásia. João escreve da parte de Cristo para chamá-las ao arrependimento e ao seu primeiro amor. Segundo propósito, o livro de Apocalipse foi enviado às igrejas para fortalecer-lhes a fé, firmeza e fidelidade a Jesus Cristo e encorajar os membros a permanecerem fiéis até a morte. E o terceiro propósito é que Apocalipse foi escrito para dar aos crentes de todas as eras a perspectiva divina do conflito entre eles e as forças conjuntas de Satanás, nesta revelação do final da história. O Apocalipse revela principalmente os acontecimentos dos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo, quando então Deus intervirá neste mundo e vindicará seus santos, derramando sua ira sobre o reino de Satanás. A mensagem profética deste livro retrata a consumação de toda a mensagem bíblica da redenção. Coloca em destaque o papel de Cristo como cordeiro digno que foi morto e virá com ira para julgar o mundo e expurgá-lo da iniquidade. Nas cartas às igrejas da Ásia, nós encontramos uma mensagem plena e coletiva do Senhor glorificado, que se dirige à igreja em qualquer lugar e em todos os tempos. Portanto, Apocalipse fala a nós, igreja de Cristo, em nosso século. O Apocalipse é o livro de interpretação mais difícil do Novo Testamento. Só vou dar uma visão geral para os irmãos. Apocalipse, capítulo 1.
Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Este termo em breve é traduzido do grego de uma palavra que é melhor traduzida da seguinte forma: em vez de dizer o que em breve há de acontecer, dá para traduzir de uma forma inclusive mais coerente com o original, aquilo que há de acontecer rapidamente, isto é, apressadamente. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que há de acontecer rapidamente. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Feliz aquele que também ouve as palavras desta profecia. E feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É ouvir e guardar no coração. É ouvir e obedecer. Pelo poder do Espírito Santo em nós. João escreve às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Por que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos? Nós sabemos que ele ressuscitou várias pessoas. Ele ressuscitou Lázaro, por exemplo. Mas todas essas pessoas morreram algum tempo depois. Jesus Cristo é o único, é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E ele promete a todo aquele que nele crê a vida eterna. Vai ressuscitar, receber um corpo glorioso, celestial como o de Jesus, e viverá para sempre com nosso Senhor. Graça e paz da parte de Deus e da parte de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando o texto fala dos 7 Espíritos, ele está descrevendo o Espírito Santo, que é um Espírito cétuplo de Deus. Tem 7 características. É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. É uma carta enviada por Deus Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. Jesus Cristo, que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Meu amado, minha amada, se você é de Cristo, você tem um papel importantíssimo aqui na terra. Deus te constituiu rei e sacerdote, seu representante aqui na terra para fazer a sua obra, intercedendo e sendo instrumento do seu poder, para libertar vidas, para salvar vidas, para curar vidas, para abençoar vidas. Louvado seja Deus! Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus te anime a fazer a sua obra como rei e sacerdote do Senhor aqui na terra. Vivemos para agradar o nosso Pai, para honrar e glorificar o nosso Deus, servindo-o com alegria no coração, através do poder que Ele nos dá pelo seu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, bem-vindo, governa-nos,
e usa-nos como instrumentos da glória de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém.